E aí, galera, estrelou na área. Você sabia que você pode comprar um terreno perfeito, na melhor localização da cidade, com dinheiro separado para construir, e mesmo assim descobrir que não pode construir ali o que você quer? Ou pior, descobrir isso depois que você já investiu até no projeto. E esse é o momento que começa um dos maiores prejuízos dentro da construção civil. Não é erro de obra, não é erro estrutural, não é erro de execução, é erro de zoneamento. E o problema é que quase ninguém fala disso antes da obra começar. A maioria das pessoas acredita que o risco da obra começa na construção, mas na verdade, o maior risco da obra começa na escolha do terreno. E dentro dessa escolha existe uma variável que pode definir tudo: o zoneamento urbano. Eu já vi casos de cliente comprar o terreno todo empolgado com a localização, com a valorização, com a estética do lote, e só depois descobrir que não podia construir o prédio, que não podia fazer as kitnets, que não podia ter atividade comercial, ou tinha limite de altura extremamente restrito. E o resultado? Projeto refeito, tempo perdido, dinheiro perdido e frustração. E o mais perigoso, a sensação que deu errado na obra, quando na verdade o erro aconteceu antes mesmo dela existir. Mas afinal, o que é esse zoneamento urbano? Zoneamento urbano é a forma como a cidade organiza todos os terrenos. Ou seja, a prefeitura define o que pode ser construído, como pode ser construído e até o tipo de atividade permitida em cada região. Em termos simples, a cidade é dividida em zonas e cada zona tem uma regra específica, como por exemplo, uma área pode ser zoneada como zona residencial, zona comercial, zona mista, zona industrial. Agora pensa comigo, você comprar um terreno achando que pode construir kitnets para investimento, mas ele está numa zona extremamente residencial unifamiliar. Ou seja, legalmente você não pode executar aquele tipo de projeto. Percebe o tamanho do problema? Isso impacta diretamente em potencial construtivo, valor do imóvel, aprovação do projeto, retorno do investimento, prazo da obra. E aqui entra uma verdade técnica que quase ninguém te conta. O zoneamento errado gera prejuízo antes da primeira pá na obra. Porque você pode gastar com projeto arquitetônico, projeto estrutural, taxas, aprovação e ter tudo barrado na prefeitura. É por isso que muita gente fala: minha obra atrasou, meu projeto não aprovou, deu problema lá na prefeitura, ai. Mas raramente percebe a causa real. E a causa muitas vezes não é a obra, é a falta de análise técnica do terreno. O erro não está na construção, o erro está na sequência. O primeiro compra o terreno e depois pensa no que quer construir. Depois descobre o que não pode construir. Dentro do zoneamento urbano existem parâmetros como taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura máxima, recuos obrigatórios, uso permitido de solo. Traduzindo para uma linguagem bem simples, a prefeitura define o limite técnico do seu terreno. Não é só sobre construir, é sobre o que é permitido construir ali. Imagina um investidor que compra o lote pensando em construir 4 kitnets, mas o zoneamento permite apenas uma residência unifamiliar, que só pode morar uma família. Automaticamente, o retorno financeiro muda, o projeto muda, o planejamento muda e o investimento deixa de fazer sentido. Isso não é um detalhe técnico, isso é estratégia de obra. Muita gente fala: depois a gente resolve isso lá na obra, mas obra não é lugar de descobrir uma regra urbana. Obra é lugar de executar o que já foi pensado tecnicamente. Quem não tem o mapa se perde na obra, e é exatamente por isso que eu sempre falo: obra boa começa antes da obra, antes do projeto, antes da fundação, antes do orçamento. Começa na análise técnica do terreno, e dentro dessas análises, o zoneamento urbano é um dos primeiros filtros estratégicos. O método SER surgiu justamente da repetição dos mesmos erros que eu via nas obras. Clientes bem intencionados, com dinheiro separado, com vontade de fazer do jeito certo,
mas sem organização da sequência. E quando você não tem a sequência técnica, você entra no improviso. E obra com improviso perde o controle, prazo e dinheiro. Na lógica técnica, o conhecimento, o entender do terreno, o zoneamento e as regras antes da execução. Projetar dentro das normas corretas, a obra se torna previsível, aprovada e sem retrabalho, porque existe uma verdade que eu sempre repito: conhecimento sem execução não gera o resultado, principalmente em cidades em crescimento, como aqui em Rio Verde, que é uma cidade que está em expansão urbana. O zoneamento muda, evolui e se atualiza com um plano diretor. Ou seja, um terreno que hoje permite uma coisa, amanhã pode não ter as mesmas diretrizes. Tudo pode ficar diferente. E quem não analisa isso tecnicamente está assumindo o risco sem mesmo perceber. Quando você entende o zoneamento antes de construir, você ganha clareza, segurança, previsibilidade da obra, controle do investimento e, principalmente, evita surpresas que custa caro. Obra não é lugar de improviso. Erro de sequência custa caro e quem não tem o mapa se perde dentro da obra. A solução não é construir mais rápido, a solução é organizar a obra desde o início, com método, com análise técnica, com sequência lógica. É isso que transforma uma obra caótica em uma obra previsível. Foi exatamente por isso que nasceu a Escola de Obra e o mapa da construção civil. Não como algo complicado, mas como uma organização clara do caminho da obra, do terreno até a entrega final, para que pessoas comuns, mesmo não sendo engenheira, consigam entender o que está acontecendo na própria construção. Resumindo tudo aqui para você então. Zoneamento urbano não é burocracia, é uma estratégia de construção. Ele define o que você pode construir, o quanto pode construir e como deve construir. Ignorar isso é começar a obra no escuro. A maioria das obras que dão dor de cabeça não começam errada na execução, elas começam errada na decisão inicial. Entender o zoneamento urbano é um dos primeiros passos para construir com segurança. Porque no final, a verdade é simples. Você não perde dinheiro na obra apenas construindo errado. Você perde dinheiro começando sem clareza. E lembre-se sempre, obra boa começa antes da obra. E organização técnica não é um custo, é proteção contra o prejuízo.